Na fábrica, perto dali, em outra seção, Jim também viajava em seus devaneios para conseguir vencer a longa e dura jornada de trabalho. Ele se lembrava das coisas agradáveis que tinha deixado em Hokkaido e planejava muitas outras coisas boas para o futuro. Algumas vezes, porém, o seu subconsciente também o traía e deixava aflorar um pesado trauma de adolescência que o perseguia em forma de pesadelos e devaneios perturbadores. Quando tinha 15 anos, Jim acompanhou a sua mãe numa visita ao cemitério. Haviam muitas pessoas lá. Era um dia como o dia de finados no Brasil. As pessoas levavam coisas para depositar nos túmulos. Arroz, saquê, bolinhos, incenso. Havia um clima de saudade e orações permeado de uma certa tristeza. Na saída do cemitério, a mãe de Jim encontrou uma amiga e elas ficaram conversando. Havia muitas coisas e pessoas ao redor. Jim, um pouco entediado, afastou-se e sentou-se num banco próximo dali. Um monge vestido de preto e um olhar sereno aproximou-se de Jim com um caminhar suave. Cumprimentou Jim e num tom quase como um sussurro, disse a ele que havia um presságio ruim pairando no ar. É preciso ficar atento aos sinais, ele disse. Fique atento. Sem entender ao certo o que o monge tentava lhe dizer, ele olhou em volta à procura de sua mãe. No momento seguinte, o monge havia desaparecido. Certa noite, Jim estava dormindo em seu quarto quando foi acordado com a presença do mesmo monge na beira de sua cama. O seu rosto, porém, não estava tão sereno. Estava com um semblante sério, bem diferente do dia em que Jim o vira no cemitério. Ele estendeu a mão e mostrou um rastro de água, algas e sangue que ia do quarto do seu irmão mais velho até a porta de saída. Aquilo tudo era um sonho sombrio, e mesmo sem entender nada do que se passava, Jim pegou na mão do monge. Naquele momento estranhamente mesclado de sonho e realidade, aquela situação toda chegava a parecer natural. O monge levou-o até o quarto de seu irmão, mas ele não estava lá. O monge caminhou para fora da casa. Parecia que ele queria mostrar-lhe algo. Acompanharam um rastro escarlate de água e algas que ia em direção ao mar. O monge que caminhava ao seu lado de repente parou e, num linguajar silencioso, misterioso, apontou o dedo para onde aqueles rastros macabros seguiam. Naquele momento, Jim sentiu um forte arrepio e, ao longe, ele avistou uma criatura horrenda. Tinha 2 metros de altura. Era humanoide, mas tinha a cabeça semelhante a um peixe monstruoso, com espessos e viscosos tentáculos e afiadas barbatanas. Tudo aquilo se completava com escamas distribuídas irregularmente pelo corpo, bizarro e disforme. Aquela criatura monstruosa estava arrastando o corpo indefeso e inconsciente do seu irmão rumo ao mar. Jim assistiu desesperado
a cena das ondas tragando aquele monstro horripilante que levava o seu irmão para as profundezas. Ele ficou desesperado, tentava gritar, tentava correr, mas os seus esforços foram inúteis e aquilo o deixava louco, alucinado, desesperado e ele não conseguia se controlar. Então, o monge colocou a mão em sua cabeça. O mundo pareceu girar ao seu redor e ele perdeu os sentidos. Jin acordou no outro dia em sua cama. Tudo aquilo havia sido um mero pesadelo, afinal. Jin contou sobre o monge e sobre o seu sonho para sua família. Aquilo poderia ser um aviso. A mãe ficou preocupada, mas o pai e o irmão disseram que era só um pesadelo. Coisas da imaginação fértil de qualquer adolescente. Dias depois, o pai e o irmão de Jin saíram de madrugada para pescar em alto mar. Uma tempestade sorrateira surpreendeu a embarcação e o mar a engoliu impiedosamente. A guarda costeira resgatou o pai de Jin, mas o irmão desapareceu para nunca mais voltar. Tempos depois daquela tragédia familiar, Jin procurou um monge no templo, mas para sua surpresa, informaram-lhe que o indivíduo que ele procurava havia falecido há muitos anos. Tudo aquilo deixou o rapaz perturbadíssimo e ele se tornou tímido, introvertido e supersticioso. No fundo, ele carregava uma incômoda sensação de culpa pela morte do seu irmão. Voltando ao presente, no final de um dia cansativo, as pessoas estavam percebendo que as vendas na empresa estavam em baixa. Consequentemente, a produção também estava em baixa. Não havia hora extra daquele dia. Então, Ogawa-san convidou os rapazes para beber em sua casa. E na hora marcada, eles estavam lá com algumas cervejas e petiscos a tiracolo. Sentaram-se em almofadas ao redor da mesinha de chão e conversaram alegremente. Falaram sobre trabalho e sobre os planos de cada um para o futuro. A certa hora da noite, Ogawa-san lembrou-se de que seus jovens amigos eram muito supersticiosos. E então ocorreu-lhe uma ideia. Fez uma cara de mistério e com um tom sombrio na voz, começou a revelar um segredo que havia naquela rua. Ele, que já morava ali há mais de 20 anos, tinha muita amizade com os moradores dos arredores. Às vezes, passava longos momentos conversando com as pessoas no parque ou na fila do supermercado. Trabalhador, educado e gentil, ele era muito bem visto pelas pessoas daquelas redondezas. Bem, meninos, ele disse, está ficando tarde e acho que não é bom vocês saírem daqui depois da meia-noite. As pessoas da vila dizem que tem um espírito que fica vagando por esta rua de madrugada. Ele passa por aqui e solta gemidos horríveis, assustando as pessoas a tal ponto que muitas nem conseguem mais dormir. Kenzo e Jin, eles se entreolharam e já com um ar apavorado começaram a se despedir. Eles ficaram realmente impressionados, assustados. Intimamente, Ogawa-san se divertia com aquela situação. Sentia até um certo prazer sarcástico em ver o medo estampado na face de seus jovens amigos.
Ao saírem, Ogawa-san lhes disse "Kyutsukete né?" Em português nós diríamos "tenham cuidado". Apesar de essa frase ser comum em despedidas no Japão, daquela vez, no entanto, ela parecia um alerta e soava um tom assombroso, como um tenebroso aviso. Os rapazes foram para casa sem demora e caminharam com os olhos e ouvidos atentos a qualquer som ou sombra. Logo chegaram em casa, escovaram os dentes, vestiram seus pijamas e enfiaram-se em seus edredons e caíram num sono profundo. Estavam em meio estado de cansaço, meio estado de embriaguez, e não acordaram com os gemidos horripilantes e nem com a sombra grotesca e sinistra na janela. Quando chegou o final de semana, foi a vez dos garotos retribuírem a gentileza ao velho amigo. Chamaram-no em sua casa e fizeram outra celebração, regada a cerveja com deliciosos petiscos. Depois de brindarem com o tradicional e sonoro kanpai, eles começaram a beber e falar sobre a vida cotidiana. Contaram piadas à moda japonesa, satirizaram alguns colegas da empresa e falaram sobre vários tópicos divertidos. A certa altura, Ogawa-san se lembrou de uma de suas diversões prediletas: assustar seus jovens e supersticiosos amigos. Começou a narrar alguns casos fantasmagóricos que as pessoas haviam lhe contado naquele vilarejo. Apesar de toda a curiosidade que o assunto despertava, o tema era profundamente incômodo para os rapazes. Aquilo desenterrava os traumas e medos de dentro do âmago mais profundo das entranhas de suas almas. Ogawa-san falou outra vez do espírito que rondava aquela rua durante a noite, soltando gemidos macabros e projetando a sua sombra disforme e horrenda nas janelas. Para aumentar ainda mais a paura incurável e latente dos rapazes, ele ainda disse que por vezes o espírito perturbado entrava em algumas casas aleatoriamente para assombrar as pessoas. Kenzo e Jin estavam literalmente petrificados. Perderam-se na conversa que nem perceberam o tempo passar. Já passava de 1:30 da manhã. Decidiram que Ogawa-san dormiria ali naquela noite. Estava tarde e eles se sentiam mais seguros na companhia dele. Ogawa-san dormiu tranquilamente até as 4 da manhã. Mas ele já estava acostumado a acordar todos os dias com os gemidos e a sombra sinistra que se projetava na janela. Ogawa-san chamou os rapazes com a voz baixa. Insistiu até que eles acordassem. Estava acontecendo de novo, da maneira como Ogawa-san havia descrito. Os gemidos começaram baixinho e foram se tornando cada vez mais evidentes. Era um som humano com certeza, mas tinha algo perturbadoramente diferente. Um som gutural e macabro, meio humano, meio bestial. Foi se tornando mais e mais intenso, até que se transformou em urros repetitivos, incontroláveis e perturbadores. O silêncio da madrugada tornava aquele som medonho tão presente
que a impressão que se tinha era de que ele se originava dentro da casa. Os rapazes ficaram totalmente paralisados pelo terror, mas o pior ainda estava para acontecer. Ouviu-se o arrastar de chinelos de madeira, que pareciam caminhar pesados sobre o calçamento antigo lá fora. Os passos e o barulho da madeira seca se aproximavam. Subitamente, uma sombra sinistra e pavorosa se projetou sobre a janela. Tinha um cavanhaque e os cabelos estavam emaranhados pelo vento e pareciam chifres pontudos e diabólicos. Era meio corcunda e caminhava com dificuldade. A imagem daquela sombra, aquela sombra pavorosa, somada com aqueles gemidos disformes, tornavam aquela cena insuportavelmente aterradora. Aos poucos, a sombra passou e os gemidos sumiram ao longe. Como que levados pelo vento, o barulho se acalmou. Depois daquilo, os rapazes não conseguiram mais dormir e levantaram-se cedo. Ogawa-san, no entanto, dormira pesadamente e tinha até um certo sorriso traquinas estampado de maneira sutil em seu rosto. Os rapazes, por sua vez, tiveram seus traumas e medos desencadeados de maneira frenética e brutal, como se os portões de seu subconsciente tivessem sido abruptamente abertos. Eles não conseguiriam dormir e talvez continuassem a não conseguir fazê-lo nas noites que se sucederiam. Ao acordar, Ogawa-san ouviu a conversa dos dois e entendeu que aquilo havia ido longe demais. Resolveu então explicar para os rapazes o que realmente havia acontecido.